Pronto. Então aí da sua casa, né? Vamos adorar o Senhor. E eu tinha pedido para alguém escolher uma música, mas ninguém escolheu. Até achei, acho que o povo não quer cantar, não. O povo não gosta muito de cantar, não. Não, brincadeira. Mas aí a gente vai. Eu escolhi uma música que tem a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Que a gente vai falar por último da devocional de hoje sobre o véu, né? O véu que foi colocado no templo e que separava dentro do templo o lugar santo do lugar santo dos santos, ou o santíssimo lugar, e que esse véu foi rasgado quando Jesus morreu e se tornou o sacrifício perfeito por nós, né? E eu queria cantar Jesus em Tua Presença, para a gente poder lembrar desse véu que foi rasgado e do sacrifício de Jesus Cristo. Se você não sabe a letra, procura aí na internet. Jesus em Tua Presença, e aí você vai achar a letrinha dessa música, tá? Vamos lá? Jesus em Tua Presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemo-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Vou subir um tom. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemo-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Mais uma vez, Jesus em Tua presença. Jesus em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemo-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido.
estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Deus é fiel. É fiel, acima de todas as coisas eu sei que o meu Deus é fiel. Deus é fiel, é fiel, acima de todas as coisas eu sei que o meu Deus é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que o meu Deus é fiel. Amém. Vou eu parar, senão eu dou uma engatilhada aqui nas músicas, eu vou embora até amanhã. Vamos lá, Segunda Crônicas, hein? Começamos Segunda Crônicas e acabamos Primeira Crônicas ontem. E vamos dar uma olhada panorâmica em Segunda Crônicas. Só lembrando, tá? A Primeira Crônicas e Segunda Crônicas, na verdade, não teria nenhuma diferença entre os dois livros, né? Uma separação inicial. Assim como Samuel, o livro de Samuel era um, livro de Reis era um, livro de Crônicas também era um, mas de uma forma didática. Ele foi separado em dois blocos, né? E aí a gente vai ter aqui Segunda Crônicas com 36 capítulos. E é interessante a gente entender que o livro de Crônicas, né? Então, o primeiro bloco, que o Primeira Crônicas trabalhou a questão de Davi, e a ideia de restaurar a questão da adoração, né? Trazer o povo do exílio está voltando triste, derrotado, foi dominado, muita coisa da cultura se perdeu, e aí o primeiro bloco está trazendo essa questão do resgate do povo, de animar o povo de novo, encorajar ele. O segundo bloco vai trabalhar um pouquinho dessa forma também, mas ele está pensando num fortalecimento de unidade, né? O segundo Crônicas vai trabalhar com unidade, vai trabalhar com a cultura religiosa, né, do povo de Deus, e também com a vida de adoração, né? Então, todos esses pontos são importantes, né? Dentro do segundo livro de Crônicas. E também essa questão do templo vai fazer, porque o templo era um lugar de união, o templo de Deus era um lugar de unificação, né? E eu acho engraçado, né, que muita gente acha que a quarentena e esse Covid-19 é um negócio que é demoníaco, é de Satanás, é do inimigo. Mas eu penso que às vezes Deus permite isso acontecer para que as igrejas se unam mais. Não sei porquê, mas eu vejo o nosso concílio da Metodista Livre um pouquinho mais unificado entre os pastores. Nós estamos ali sempre compartilhando o que a gente está pregando, como que está sendo os cultos. E a gente não tinha essa proximidade antes e agora a gente tem, né? Mesmo a igreja, a gente se via só de domingo e agora a gente está se vendo todo dia, né? Não sei como vocês não enjoam do Pastor Joel. Eu tô ficando enjoado de mim mesmo, não sei como vocês não enjoam, né? Mas assim, eu fico pensando, né? Que a estratégia, se isso foi uma estratégia de Satanás para nos separar, ele conseguiu nos unir mais do que antes, né?
acho que foi final de semana agora, teve um negócio chamado Descend, de novo, né? Teve um Descend lá no ginásio, né? Do Morumbi, né? E do Allianz Parque, lá em Brasília. E ali juntou 150 mil jovens, na média, sei lá, na média de uns 24 anos, né? Mas, assim, nesse online, a gente teve mais de 3 milhões, né? 2 milhões e pouco de visualizações. Imagina, 6 mil pessoas se converteram numa programação de 12 horas. E não dá nem para fazer conta de quantas igrejas participaram, né, desse evento, né, online, né? Então, na verdade, assim, graças a Deus que a gente está vivendo um tempo de unificação, apesar das dificuldades, né, apesar dos pesares aí, né? Mas, assim, eu entendo que Crônicas vai trabalhar com essa ideia, a importância da unidade e a importância do culto. Do capítulo 1 até o capítulo 9, a gente vai ver esse governo de Salomão em cima da unificação e da construção do templo, tá bom? Então, vamos lá. O capítulo 1, versículo 1, então, esse capítulo ele vai falar um pouquinho sobre o reinado do Salomão. De 1 a 6, o rei Salomão, ele firma o seu reino, ou ele fortalece o seu reino. Ou seja, é interessante a gente entender que o rei Davi deixou preparado para que o Salomão pudesse governar bem, né? E é interessante, né? Eu acho que cada um de nós é nosso dever e o nosso trabalho como primeira geração, né? A gente está preparando o terreno para que a segunda geração e as próximas gerações continuem buscando a Deus, continuem recebendo da graça de Deus uma responsabilidade importante, né? Então, por conta do esforço de Davi, Salomão está conseguindo fortalecer o seu reino. E essa passagem do Davi para o Salomão também foi uma passagem muito importante, né? Eu acho que todo mundo tem o seu lugar dentro do reino de Deus. E eu acho assim, pessoal, nada contra o pessoal. Eu entendo assim, eu não gostaria que, pelo menos dentro da nossa igreja, a gente falasse, você já ficou muito velho para trabalhar na igreja, então, assim, você para de trabalhar e agora vamos deixar os novinhos. Não, eu acho que se as pessoas mais maduras não tiverem junto com as mais novas, a gente não vai conseguir passar maturidade, forma de trabalho para eles. Mas, ao mesmo tempo, precisa haver esse abrir mão da sua área para deixar gente nova a trabalhar, né? Mas aí você fala assim, né? Eu sou assim. Eu vou botar um menininho novo para trabalhar e botar no meu lugar. Eu fico meio assim. Ele não vai conseguir. Eu fico pensando assim, pô, mas ele não vai, sabe? Precisa de mais recursos, sabe? E a gente sempre acha que os mais novos não estão preparados. Mas assim, eu vejo que nosso trabalho é preparar o terreno, é ensinar, conseguir matéria-prima e depois largar para eles. Vou dar um testemunho pequeno sobre o Ministério Wave, né? O Wave, eu falei tanto do Ministério Wave para a igreja, né? E durante 2 anos eu fui cuidando do pessoal, dos jovens, fui treinando um casal de líderes, né? E do ano passado para cá eu deixei a liderança nas mãos desse casal, né? Do Ameixa e da Aline. E foi legal, porque teve um dia, o último dia do Wave, do ano passado, o que eu fiz? Eu e a Débora, na frente de todos os jovens do Wave, eu e a Débora, a gente lavou os pés do Ameixa e da Aline e oramos em público, passando a liderança para eles, né? Foi um negócio muito legal, foi muito gostoso o tempo. Mas eu ficava com esse pé atrás, né? Poxa, mas eles são ainda novos, tal. Mas agora já passou o que? Eles já estão na liderança já faz uns quase 5 meses. Eles estão fazendo muito melhor que eu. Eu tô achando fantástico, fantástico. Eles melhoraram a visibilidade do projeto, os videozinhos, né? Quem tem Instagram, tem que ter um Instagram do Wave. É lindo, todo dia tem uma coisa nova, é super, super atraente, assim, é muito legal e tá agregando muitas pessoas, né? Então, assim, é muito interessante a gente pensar um pouquinho, né, nessa passagem, né?
de cargo, olhar para a igreja, olhar para os mais novos e falar assim, esses mais novos precisam treinar, e também não desmerecendo todas as pessoas mais maduras e que trabalharam mais na igreja, mas essas pessoas têm a responsabilidade de formar a próxima geração. E eu vejo assim que Davi foi alguém que formou a próxima geração. Agora, claro que você não vai ter o controle completo da próxima geração. E aí eu penso, por isso que Salomão, se Salomão caiu, se Salomão não terminou bem, não foi culpa da primeira geração. Você entende o que eu estou falando? Foi culpa dele mesmo, porque ele que meio que se desviou do caminho lá na frente. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje, tá? Então, Salomão firma o seu reino, o Eterno estava com ele, Salomão fez uma convocação de líderes e chefes e foi para Gibeon, né, o Gibeão ou Gibeon, tanto faz, depende como está escrito na sua Bíblia. Alguns está escrito Gibeão, A-T-U-O, alguns está escrito Gibeon com I, com E-O-M, né? Tanto faz, mas é o mesmo lugar, Gibeão ou Gibeon, e lá onde havia a tenda do encontro. Eu quero falar um pouquinho sobre Gibeon, né? Hoje a gente vai falar mais sobre os lugares, tá? Então, Gibeon era um lugar, a gente precisa dar uma resgatada que nos dias de Moisés foi o local onde Deus encontrava com seu povo. Gibeon era um lugar onde estava estacionado o tabernáculo, né? Então, esse lugar Gibeon é onde estava o tabernáculo, e a arca não estava nesse lugar. A arca estava guardada em Jerusalém, até que o templo fosse construído, e aí a arca se deslocaria de Jerusalém para esse lugar onde vai ser construído o templo do Senhor. Ficava a 10 quilômetros noroeste de Jerusalém, e o Gibeon é aquele lugar onde Davi comprou a eira de Araúna, né? E aí naquele lugar é muito importante entender essa ideia de que Davi, mesmo não podendo construir o templo, o Davi, ele participou da construção, da pré-construção, sabe? Daquele momento onde prepara o terreno, onde compra o terreno, separa os materiais. Vamos dizer que Davi, antes, ele não pôde construir, mas ele comprou o terreno, ele comprou os tijolos, estocou o cimento, estocou as telhas, entendeu? Então, de uma certa forma, Davi participou da construção do templo, ele não pôde levantar o templo. Isso é interessante, porque, assim, às vezes na nossa vida, a gente acha que a gente vai fazer tudo, né? A gente vai pegar a semente, a gente vai plantar, a gente vai regar, a gente vai cuidar, a gente vai ver ela crescer, a gente vai ver o fruto, vai pegar o fruto e vai desfrutar do fruto, né? E aí eu penso que, na verdade, a nossa vida ela é muito passageira, né? E eu entendo que a gente tem que fazer bem a nossa parte. Qual que é a nossa parte hoje, né? Talvez hoje, há 84, 85 anos de idade que a denominação Metodista Livre tem, talvez hoje nós estamos colhendo parte dos frutos que foi plantado lá atrás, no passado. Você entende? O que a gente está colhendo hoje é uma coisa que foi plantada lá atrás, né? E os primeiros, né? Os patriarcas da denominação se esforçaram, se dedicaram, deram as suas vidas, deram a sua saúde, deram o seu dinheiro, deram tudo que eles tinham para a gente poder hoje estar aqui desfrutando dessa denominação, desse fruto do que Deus tem para nós, né? E esse lugar, Gibeon, era um lugar onde Deus falava com Moisés. Então, quando você vai lá em Êxodo, não vou pedir para vocês abrir, nem abrir aqui, mas se você quiser anotar, Êxodo 25, 22, a palavra de Deus faz, ali virei a ti. Deus falava assim, ó, separa esse lugar, porque ali eu virei a ti. No Êxodo 29, 42,
ele fala aonde eu virei falar com você, encontrar com você, encontrarei neste lugar com você, né? Então, assim, esse lugar de Gibeon, ele tinha uma importância. Eu entendo o seguinte: Deus é onipresente, não é verdade? Deus está em todo lugar. Deus está aí na sua casa, está aí na sua sala, né? Está aí onde você está ouvindo essa devocional. Mas Deus também está em todo lugar, né? E eu penso que talvez o que a gente entende nessa questão de Gibeon, seria assim, que é um lugar assim específico para essa finalidade, de encontrar com Deus, de ouvir a voz de Deus, né? De falar assim, não, agora eu vou me desligar um pouquinho do que eu estou fazendo e vou me conectar em Deus, né? Hoje em dia esse lugar seria onde? Seria a nossa igreja, né? A nossa igreja seria esse lugar, um lugar que a gente vai lá para encontrar com Deus, para nos deleitar em Deus, né? Eu achei até interessante que na nossa igreja, acho que no passado a gente não fez, mas até o ano retrasado a gente tinha um negócio chamado Kids Night, né? O Kids Night era um tempo que a gente pegava todas as nossas crianças, levava lá para o Seminário Servos de Cristo, onde era a nossa igreja, e dormia uma noite lá. Ficava sábado fazendo programação, aí todo mundo levava comida, a gente jantava lá, era muito divertido. A gente brincava com as crianças, falava da palavra de Deus, louvava o Senhor, dormia lá e no domingo já estava todo mundo lá para fazer o culto no domingo de manhã, né? Eu até vi aqui, Salomão fez um Kids Night aqui, né? Porque ele foi lá e ele dormiu lá no templo e ele teve um sonho e falou com Deus, né? Então, assim, até o Kids Night é de Deus, né? Então, assim, vamos lá. Então, assim, esse Gibeon, ele, então, é um lugar especial, um lugar específico onde Deus, ele fala com as pessoas, onde Deus, ele tinha um encontro com as pessoas, né? E não necessariamente um lugar específico, mas eu creio que um lugar para a gente se reunir é importante, tem o seu devido valor, tem a sua característica que eu acho que para nós hoje seria a igreja. Ele fala também que do altar de bronze em Gibeon, diante do tabernáculo do Eterno, e Salomão, ali nesse lugar, em Gibeon, que Salomão consultou o Senhor, ele fez sacrifícios, diz aí alguns textos, pelo menos 3 textos da Bíblia, fala que Salomão fez mil sacrifícios, 1000 ofertas ao Senhor, né? Imagina quanto que deve ser 1000, mas tudo bem, né? Mas assim, alguns comentários dizem que assim, foram muitos, né? Não necessariamente 1000, mas foram muitos, né? Mas vários textos da Bíblia falam sobre 1000, quem sou eu para dizer não, né? Então, assim, deixa 1000 mesmo, né? Então, assim, nesse lugar, Salomão teve um encontro com Deus. E aí, do versículo 7 até o versículo 13, nós vemos aqui o encontro no sonho, né? Lógico, assim, nessa comunhão com Deus e Salomão, de como que Deus falou com Salomão e como que Salomão respondeu ao Senhor e como que Deus, então, definiu a sua bênção sobre Salomão. Eu queria que a gente pudesse concentrar um pouquinho nessa parte. O paralelo aqui desse texto está em 1 Reis, capítulo 3, de 3 a 15. Então, se você estiver anotando, anota. O paralelo está aqui de 1 Reis 3, de 3 a 15, e a orientação de como que um rei precisa fazer quando ele é ordenado, o que ele tem que fazer, as ofertas que ele tem que fazer, como que ele tem que buscar o Senhor, está escrito em Deuteronômio, então a orientação ao rei, né? Está escrito em Deuteronômio 17, 14 a 20. Não vou abrir também, mas assim, é toda uma orientação. Naquela época nem tinha rei, mas assim, eles já previam que havia um rei, e quando houvesse rei era para fazer dessa forma, e o Salomão está obedecendo à risca de como as orientações de Deuteronômio 17, 14 a 20 está sendo falado, né? Então, de 7 a 13, a gente vê que naquela noite, eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas do versículo 7, naquela noite Deus disse, o que Deus disse para Salomão, né? Não foi nem Salomão que pediu
direto para Deus, mas Deus chegou para Salomão e falou: Salomão, o que você quer? É só pedir. Versículo 8 a 10, Salomão ele pede sabedoria e conhecimento. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse pedido de Salomão. Versículo 11 a 12, Deus disse: já que você pediu riqueza, bens, já que você pediu isso, né, já que você pediu sabedoria e conhecimento, eu vou te dar também riqueza, bens e fama, né? E eu queria concentrar um pouquinho nessa oração de Salomão, né? Salomão ele vai para Gibeão e essa busca de Salomão por Deus, eu acho que é uma coisa muito interessante. Por que será que o Salomão, eu fiquei pensando, né? Por que será que Salomão, sabe, qual foi a motivação, como estava o coração de Salomão quando ele vai entrar na presença do Senhor, quando ele vai pedir algo ao Senhor, vai ali na presença do Senhor, né? Então, a primeira coisa que eu vejo, Salomão, ele fala assim: Deus, você foi bondoso e generoso, né, para com Davi, o meu pai, e o meu pai foi muito fiel a ti, né? Então, quando ele começa a sua frase, né, dizendo isso, quando a gente vê que Salomão começa a sua frase dizendo assim: grande benevolência usaste para com Davi, meu pai, né? E aí, assim, eu vejo que Salomão, ele está vindo com um temor, um respeito muito grande para com seu pai, né? Então, de uma certa maneira, né, se a gente sabe que o nosso pai, nossa mãe, são pessoas que sempre nos deram tudo nas nossas vidas, né? E aí, chega no dia do seu aniversário, e aí o seu pai fala assim: o que você quer, né, de aniversário? É estranho, né? Você fala: poxa vida, você já me deu tantas coisas na vida, né? Não precisa me dar nada, não, né? Então, eu acho assim, a primeira coisa que eu vejo aqui no Salomão, quando ele entra na presença do Senhor, é esse reconhecimento de que Deus deu tudo para ele, né? E eu acho que essa deve ser a nossa postura quando nós entramos na presença do Senhor. Quando a gente entra na presença do Senhor, a gente tem que já ter na nossa cabeça: Deus me deu tudo que eu preciso. O que eu posso pedir a mais? Sabe? Eu acho que essa deveria ser a nossa postura diante de um Deus soberano, criador dos céus e da terra, salvador da minha alma. Poxa, Deus, se o Senhor já me deu tudo que eu tenho, né? Por que eu vou pedir alguma coisa a mais? E eu acho que esse é um coração. Salomão, ele entrou na presença de Deus com esse coração. Acho que é uma postura que nós temos que ter na nossa oração também. Depois, o Salomão, ele reconhece a sua inexperiência. Você lembra que Davi, quando ele falou com o seu povo a respeito de Salomão, Davi falou assim: olha, o meu filho é jovem, ele é inexperiente, né? Capítulo 29, versículo 3, eu acho. Ele fala assim: meu filho é jovem, é inexperiente, vocês precisam ajudar ele, né? E eu entendo que uma outra atitude nossa diante do Senhor, quando a gente entra na presença do Senhor para orar, para buscar o Senhor, eu acho que tem que ser essa também, sabe? Não só, independente da quantidade de anos que você já viveu com Deus, independente de quantos anos você tem de convertido, eu fico pensando assim: toda vez que a gente entra na presença de Deus, a gente fala assim: puxa, Deus, eu sou tão imaturo, eu conheço tão pouco do Senhor, né? Eu entendo que eu ainda não entendo todas as coisas. E eu acho que é interessante, quando você entrar na presença de Deus, entrar com essa humildade de falar para Deus: puxa, Deus, eu preciso aprender tanta coisa ainda. E não chegar para Deus e falar assim: oh Deus, eu sou muito bom, nossa, eu vou na igreja todo domingo, né? Faço a devocional com o pastor Joel todos os dias. Eu sou fantástico, Deus, eu sou maravilhoso, sou o melhor crente da minha igreja. Já perdeu toda a humildade, né? Então, assim, eu penso assim que eu acho que essa postura de humildade precisa estar nas nossas vidas quando a gente entra na presença de Deus, né? Vários momentos, Isaías entrou na presença de Deus: nossa, Deus, quem sou eu para estar aqui?
Jeremias falava, nossa, eu sou muito jovem, Deus, eu não tenho credencial para estar aqui na tua presença te pedindo alguma coisa. E eu acho que essa é uma postura que Salomão teve, que eu acho que nós precisamos ter. E outra, quando você se sente muito novo, quando você se sente despreparado, é interessante que quando você se sente assim, você busca mais a Deus, não é verdade? Não faz sentido um negócio desse? Quando a gente, assim, você é chamada por um projeto, assim, né? Tipo assim, uma vez eu lembro que eu chamei as nossas amadas clássicas para fazer tomar conta da cozinha do camping, né? Um acampamento grande. Aí eu lembro que elas ficaram assim, ai, não sei se eu vou conseguir, não sei se eu vou conseguir. E isso fez com que elas buscassem mais a Deus. Não é interessante que quando você se vê num momento de fragilidade, você se vê num momento de insegurança, onde você não acha que você tem toda a capacidade para você fazer aquilo, mas você está naquele trabalho, e aí aquilo te faz buscar mais a Deus, não é verdade? E aí eu penso assim que uma pessoa que você fala, faz uma entrevista, né? Você está preparado para ser o pastor dessa igreja? Aí a pessoa fala, tô sim, eu tenho tudo que precisa, eu tenho. Eu ia falar assim, bom, então espera mais um pouquinho, né? Porque eu acho que quando a pessoa está muito segura de si, ela não vai depender de Deus. Quando a pessoa acha que ela tem toda a capacidade, ela não vai depender totalmente de Deus, porque ela acha que ela já tem, entendeu? Então eu penso que muitas vezes, ou todas as vezes na nossa vida, a gente tem que se sentir um pouquinho nessa, sabe, essa coisa de, puxa, eu não tenho toda essa bagagem, então eu preciso de Deus, né? Os líderes da INC, por exemplo, nós somos os líderes da INC. Pô, mas eu não tenho toda essa bagagem que os líderes têm, que o pastor tem, não tenho. Mas é por isso que você está lá. Porque você entende que você não tem e que você vai buscar a Deus. E eu gosto disso. Eu nunca chamo alguém para trabalhar se essa pessoa está 100% preparada. Por quê? Porque se ela está 100% preparada, ela não vai precisar de Deus. E eu quero alguém que precise de Deus. Por isso que eu penso assim, a gente chama gente que não está 100% preparada para servir a Deus. Aí, outro ponto que a gente vê na oração de Salomão, o Salomão chega e fala assim, ô Deus, é muita gente, como que eu vou governar tanta gente? Segundo algumas contas aqui nos comentários, eram 4 milhões de pessoas. Como que um ser humano vai governar 4 milhões de pessoas, né? E aí eu vejo a importância, né, de a gente, diante de uma situação, pensar assim, puxa Deus, eu preciso da sua capacitação, né? E não sei se você conhece essa frase é boa, se você estiver anotando, anota aí. Deus não escolhe os capacitados, mas ele capacita aqueles que foram escolhidos. Deus não escolhe o capacitado, ele capacita os escolhidos. E essa frase ela é muito verdade. Essa frase ela é muito verdade, né? Eu entendo que quando a gente é escolhido, quando a gente é chamado para fazer alguma coisa, talvez a gente não tenha toda a capacidade e diante dos olhos de Deus, realmente você não tem. Mas era isso que Deus queria. Deus queria uma pessoa que não estivesse 100% completa. Por quê? Porque se ela tiver 100% completa, ela não vai precisar de Deus. Eu quero alguém que precise de mim. Acho que é assim que Deus escolhe as nossas vidas, né? E aí você vai ficar mais tranquilo agora. Fala, poxa, eu sou tão imperfeito, né? Sou tão imperfeita, tão incompleta, mas Deus pode me usar se. Aí vem o se, né? Se a gente obedecer os mandamentos, se a gente confiar nele, se a gente pedir a capacitação dele, se a gente pedir a sabedoria dele, né? Então, isso é interessante, né? Então, então essa foi a frase, né? A entrada,
a postura de Salomão quando entrou na presença de Deus. E aí, por último, o Salomão, na sua humildade, no seu quebrantamento, na sua vergonha de quem ele é, porque ele não se comparava com o pai dele, porque diante de um Deus criador do céu e da terra, quem é ele para pedir alguma coisa? Ele pede o quê? Dá-me um coração compreensivo para governar com sabedoria. Dá-me conhecimento e sabedoria para que eu possa servir bem às pessoas e ao Senhor. E eu creio que esse é um pedido que nós precisamos ter. Para quem está anotando aí, essa oração de Salomão também está escrito em 1 Reis, capítulo 3, tá? Se você for anotar, e lá no 1 Reis, capítulo 3, a oração está um pouco mais detalhada, né? Eu só estou pegando aqui por cima do que a gente tem em Crônicas, mas muitos comentários, como já foram feitos em 1 Reis, capítulo 3, eles não fazem de novo em Crônicas, mas rebate para o capítulo 3, que tem mais recurso e mais comentários. E aí, então, depois que Salomão vem com essa postura diante do Senhor, Deus, ele responde com muita alegria, né? Não é legal quando os nossos filhos nos dão uma resposta que a gente gosta? É legal, né? É muito bom, né? Você faz uma pergunta e você fala assim, ô filha, você pode lavar a louça? Daí ela fala assim, não, já lavei. Oh, coisa maravilhosa, né? né? Ou assim, você pode lavar a louça? Não só vou lavar a louça, como vou lavar os banheiros também. Pô, melhor ainda, né? Deus é muito bom. Então, assim, eu penso que Deus se agradou da postura e do pedido de Salomão, e agora eu queria que a gente pudesse entender o que deixou o coração de Deus feliz. Por quê? Porque isso também vai trazer para as nossas vidas que tipo de oração ou que tipo de motivação que a gente faz quando a gente entra na presença de Deus, né? Então, diz que Deus se agradou da resposta de Salomão. Por quê? Por conta das boas motivações do coração de Salomão. Versículo 4, calma aí, versículo 11, pelo menos aqui na revista atualizada, diz assim, Deus disse a Salomão, porquanto foi este desejo do seu coração, não pediste riqueza, bens e honras, nem morte para os que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poderes julgar o meu povo sobre o qual constituí rei. A sabedoria e conhecimento, não, deixa eu ver. É no versículo 11. Ele fala sobre aqui, bem no comecinho, porquanto foi este o desejo do seu coração. E eu acho muito interessante a ideia de que o desejo que estava no coração do Salomão foi sim aquilo que agradou o coração de Deus, né? Quando Deus se depara com a motivação do coração do Salomão, isso trouxe para ele alegria, né? Na linguagem de hoje, diz também assim, já que este é o desejo do seu coração, e você, né? Então, esse desejo do coração são as nossas motivações. Mais uma vez, eu sempre falo, né? As boas intenções nem sempre estão certas, mas as boas motivações sempre estão certas. Então, deixa eu explicar. Quando você põe a intenção, né? Às vezes você põe a intenção, não, eu quero ficar rico. E a minha intenção é ajudar os pobres lá na frente. Tem muito jovem cristão que fala assim, eu quero fazer medicina. Daí você pensa assim, né? Por que será? E aí eu sempre faço a pergunta, por que você quer ser médico? Né? Eu gosto de perguntar. O cara fala, quero fazer medicina. Por que você quer ser médico? Pergunta para os jovens, isso que é interessante. Alguns deles, se o cara for crente, ele vai falar assim, é porque eu quero ser missionário, porque eu quero ajudar as pessoas, tal. Mas às vezes, dentro dessa intenção, existe também
uma segurança financeira, você entende? Porque, de uma certa maneira, eu acho que a medicina tem sido uma área muito procurada, porque ela te dá uma certa estabilidade financeira e aí a pessoa fica mais tranquila, trabalha ali, vai sempre ganhar, ganha bem e tal, e faz uma estabilidade financeira, né? E às vezes eu fico pensando, qual que é a motivação verdadeira de uma pessoa fazer medicina, né? E hoje a gente vê, assim, tanta gente buscando essa área. Por que será? Qual que é a motivação? É a estabilidade financeira? É ajudar as pessoas? É fazer as missões? Ou é realmente abraçar a causa da saúde? Você entende? Eu fico pensando, qual que é a motivação, né? E eu entendo aqui que a motivação de Salomão era: Deus, eu estou me sentindo inseguro e eu quero a tua ajuda. A motivação de Salomão era: Deus, eu sou novo e eu preciso aprender a andar nos teus caminhos e fazer a tua vontade. A motivação do Salomão não misturou com intenções carnais. Talvez a sua intenção seja boa, mas dentro da sua intenção existe muita carnalidade, né? E assim, eu penso assim, a carnalidade está aqui nesse versículo 11, né? Salomão, você não pediu riqueza, você não pediu bens, você não pediu honra, você não pediu morte aos seus inimigos, você não pediu uma vida longa, né? Então eu penso assim, que às vezes essas intenções, elas podem ser boas, né? Eu creio na sinceridade das pessoas, quando a gente tem uma intenção boa e a gente faz coisas com intenções boas, né? Mas nem sempre a intenção ela realmente reflete o que está dentro das motivações. Por isso que a motivação ela é mais funda, né? A intenção é a finalidade e a motivação é o que vem de dentro, né? E eu entendo que nós precisamos ter a motivação certa para as coisas e Deus se agrada da motivação certa. Por que você vai na igreja? Eu vou na igreja porque eu não tenho nada para fazer. Eu vou na igreja porque ficar em casa é muito chato, então eu vou para a igreja. Não, né? Então, qual que é a motivação sua, né? Para você fazer isso, né? E outra, tem gente que vai para a igreja, mas fica preocupada com todas as coisas do mundo e não consegue se desligar das preocupações da vida para entrar na presença de Deus. Também é um problema, né? Então, assim, eu vejo que a gente tem que ter as motivações certas. Então, o que agradou a Deus no Salomão não foi as intenções, mas foi a motivação. E aí Deus fala, né? E porque você pediu sabedoria e conhecimento, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar bens, eu vou te dar honra, né? Os seus inimigos não vão prevalecer contra você. E se você seguir o meu caminho, eu vou fazer você viver bastante aqui na terra. E é interessante isso. Isso nos rebate a Mateus 6,33, né? Que é um versículo que você já deveria saber decor. E se você ainda não sabe decor, anota num papel e gruda na tua geladeira, para você decorar ele. Mateus 6,33 diz o quê? Calma, deixa eu abrir aqui. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas, né? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, assim, é exatamente isso que Deus está falando para Salomão. Salomão, busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. Salomão, busque a minha sabedoria e o meu conhecimento. Me busque em primeiro lugar. E aí Deus está falando: Salomão, eu darei riquezas, fama, honra, né? Longevidade. Seus inimigos não vão prevalecer contra você. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Por quê? Porque quando você coloca todas as suas coisas que vos serão acrescentadas antes de buscar a Deus, você vai se dar mal. Você vai se dar mal, porque você vai colocar em primeiro lugar as suas coisas, né? Se a gente pudesse trocar esse versículo da forma errada, ficaria assim: busquem, pois, em primeiro lugar todas as outras coisas, e o reino de Deus vos será acrescentado. Você entende?
De uma certa maneira, a gente está falando nesse versículo sobre prioridade. Qual que é a prioridade na sua vida, né? Você tem colocado Deus em primeiro lugar ou você tem colocado o seu trabalho em primeiro lugar? Você tem colocado Deus em primeiro lugar ou você tem colocado seus desejos em primeiro lugar? Você tem colocado Deus em primeiro lugar ou você tem colocado, sabe, as suas vontades, as suas necessidades, as suas dificuldades em primeiro lugar? E aí que eu entendo que Deus se agradou de Salomão, porque Salomão, talvez ele não tinha entendido exatamente o que ele tinha falado, mas Deus entendeu. Obrigado, Salomão, porque você está falando para mim. Eu vou buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. E se não forem acrescentadas, também não tem problema. Você entende? Também não vai fazer uma barganha com Deus, né? Muita gente faz barganha com Deus. Pô, Deus, já que eu estou te buscando em primeiro lugar, então você tem que me dar dinheiro. Já que eu estou te buscando em primeiro lugar, você tem que me dar riqueza, longevidade. Você entende? Então, assim, não é para barganhar com Deus. Eu acho que, assim, o nosso coração e a nossa postura tem que ser essa de se colocar diante de Deus e buscar a Deus em primeiro lugar. E olhando para o Salomão, eu penso que... E aí a gente vê, né, que olhando para o Salomão, a gente vê que ele... existia uma condição da presença de Deus e das bênçãos que Deus daria para Salomão, existia uma condição embutida onde? Se você guardar os meus mandamentos, se você obedecer os meus decretos, se você me buscar em primeiro lugar, né? E a gente vê que Salomão começou bem e terminou mal, não é verdade? E aí eu quero trazer um versículo para você guardar também sobre isso. Anota aí, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. É muito interessante esse versículo. Quando eu estava saindo do campo missionário do Amazonas, um outro missionário amigo meu falou assim: Joel, eu quero ler um texto para você. E ele leu exatamente esse texto, Eclesiastes 7:8. Eclesiastes 7:8 diz assim, ó, mais o comecinho dele, né? O fim das coisas é melhor do que o seu início, né? E de uma certa maneira, o que a gente está falando aqui? Talvez você começou mal, talvez lá no início você deu uma escorregada, tal, mas termina bem. Termina bem. Ou aquelas pessoas, não, eu comecei bem, então tá beleza, tá tudo garantido. Eu acho que você tá meio equivocado. Começar bem é legal, é bom, mas terminar bem é melhor. Quantas pessoas que a gente vê na Bíblia que começaram bem e terminaram mal, não é verdade? Salomão começou bem, terminou mal. Judas, com Jesus, um dos discípulos de Jesus, começou bem, terminou mal. E aqui nesses textos de Reis e de Crônicas que a gente está vendo, você lembra daquela história daquele profeta, homem de Deus, que foi levar uma palavra, ele falou, eu não vou comer nada daqui, e aí veio um profeta mais velho e enrolou ele comeu e desobedeceu. Essa história está em 1 Reis, capítulo 13. O homem de Deus, jovenzinho. E ele morreu e ele terminou mal. Começou bem e terminou mal. Mical, 2 Samuel, capítulo 6. A Mical, que era filha de Saul, que casou com Davi. A Mical começou bem, terminou mal. A Mical começou bem, ela falou, não, eu amo Davi e tal. E ela foi fiel a Davi, ajudou Davi a fugir. Mas depois que casou, lembra que Davi estava trazendo a arca, estava super feliz, e a Mical falou, debochou do Davi, falou assim, que vergonha, olha só como está meu marido, fazendo uma coisa feia, né? E aí, então, a Mical, ela é punida com esterilidade. E o outro é o aprendiz do profeta do Eliseu, aquele Geazi. Lembra que o Geazi, o Naamã foi lá ser curado da lepra, e aí o Eliseu falou assim, vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Aí o Naamã foi curado, o Naamã queria dar presente para Eliseu, e Eliseu falou, não posso receber nada. Aí o Geazi foi lá pegar um pouquinho do presente que era para Eliseu, para ele. Né? Lembra que aconteceu? Geazi começou bem e terminou mal. Eu queria dizer para vocês como é importante terminar bem. Terminar bem é muito importante, pessoal. Né? Então, assim, pensa nisso, faz uma reflexão
sobre isso, tá bom? Vamos lá, vamos voltar para o capítulo 2 de Crônicas. No capítulo 2 de Crônicas, a gente tem aqui a construção do templo, propriamente dita, e na construção do templo, aqui, o início da construção do templo e do palácio. Versículo 2 diz que se tinha 70 mil carregadores, 80 mil cortadores, 3.600 encarregados da obra, né? E aqui esse capítulo 2, ele fala muito sobre como que Salomão escolheu os homens para reunir os materiais e para foi um acréscimo. Esse material que está sendo falado aqui foi um acréscimo daquilo que Davi já tinha guardado para o templo e para o palácio, né? É mais para o templo. Davi guardou mais para o templo e Salomão pegou mais para fazer o palácio também, né? Versículo 3 e 4, aliás, do versículo 3 até o 10, a gente vê um material que foi complementar, né, para a construção do templo. E, mais uma vez, vem aquele rei Irão, o rei Irão de Tiro, né, que Salomão ele faz uma carta pedindo o material. Esse texto pode ser comparado com 1 Reis, capítulo 5, de 3 a 6, tá? E aí ele pede um artesão, ele pede madeira, ele pede um incenso, ele faz um acordo com o Irão. E aí do versículo 11 até o versículo 16, a gente tem a resposta do Irão. É muito bonito que o Irão ele manda uma outra carta dizendo: está claro que o Eterno ama o seu povo e por isso constituiu você como rei deles, né? E aí, então, de uma certa forma, mesmo o Irão sendo de uma outra nação, com outros deuses, ele reconhece no versículo 12 ao 14, né? Bendito seja o Eterno, Deus de Davi, que deu um filho sábio para Davi, inteligente, com discernimento. E aí ele diz que vai enviar Urão. Em outras Bíblias, o nome do Urão também é Irão, mas é Irão Abi, ou Urão Abi, que era um artesão, um ótimo construtor, e ele ia trabalhar nessa área. Versículos 15 e 16. Então, o Irão, ele confirma para mandar trigo, cevada, azeite, vinho para os trabalhadores, né, que seria o suprimento para os trabalhadores trabalharem bem na obra, né? E um comentário diz aqui também que o Irão ele já comprava esses materiais aqui da terra de Israel, ele já comprava esses materiais, mas aí o que acontece? Houve um acordo político-econômico aqui, e aí parte dessa venda ia ser doada para o Irão por conta da doação que o Irão ia fazer em relação à matéria-prima, tá? Então, assim, esse é o texto. Aí, versículo 17 e 18 repete o versículo 2 dos 70 mil carregadores, 80 mil portadores e 3.600 encarregados da obra. É interessante que também ele fala assim, que o rei Irão fala assim, olha, eu vou pegar a madeira, ela vai flutuar pelo mar aí até chegar em Jope, e lá de Jope você leva para Jerusalém. Aí se você olha no mapa, eu até achei no mapa, mas vai ficar muito pequeno para mostrar para vocês. No mapa, Tiro, né, ficava bem em cima de Jerusalém. É um pedação de terra aqui. Eu não sei quantos quilômetros que deve dar, mas é bastante terra mesmo. Então, o rei Irão, ele era perto do mar. Então, o que ele ia fazer? Ele ia jogar essa madeira no mar, ia fazer flutuar, talvez alguém ia conduzindo a madeira e trazendo até Jope. E aí, de Jope para Jerusalém é mais perto. E aí, então, ia ter um gasto de energia muito maior, porque eu acho que naquela época não deveria ter caminhoneiros, né? É bom que não ia ter greve de caminhoneiros também, mas assim, não tinha caminhoneiros e não tinha esse tráfego, mas tinha o mar. Então jogou no mar do Mediterrâneo, e do Mediterrâneo a madeira descia até Jope, e de Jope eles pegavam essa madeira e levavam para Jerusalém. Jope é um lugar muito importante, pessoal. Não sei se você lembra alguma coisa de Jope, mas eu vou lembrar pelo menos duas coisas importantes que acontecem nesse ponto aqui em Jope.
Jope foi quando Jonas pegou um barco para fugir de Deus. Jonas capítulo 1, versículo 3, foi em Jope, né? Deus falou para Jonas, Jonas, vai para Nínive e fala de mim para eles, porque senão eles vão ser exterminados. E aí o Jonas, ele lá em Jope, ele tinha um barco que ia para Nínive e um barco que ia para Tarso. Aí ele mudou de rumo e foi para um outro lugar. Foi exatamente ali em Jope. E outra coisa importante em Jope, Atos capítulo 10, versículo 5, aquela história onde o Cornélio, né, que era um centurião do Império do italiano, o Cornélio, ele tem uma visão e ele manda chamar Pedro, e Pedro tem uma visão também de Deus, né, sobre alcançar os gentios, e a partir dali, né, em Jope, Deus, ele transforma o coração de Pedro para que Pedro pudesse entender que o evangelho, né, não era só para o povo de Israel, mas que era para todos os gentios também, né? Então esses dois acontecimentos acontecem em Jope. Por isso que hoje eu estou falando que os lugares estão sendo mais trabalhados aqui nesses 3 capítulos. A gente começa o capítulo 3, então. O capítulo 3, ele vai começar assim, que eu quero trazer para vocês, né? Então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá. Aí mais um ponto geográfico que eu queria trabalhar com vocês. O que teve em Moriá de importante, né? E eu queria trazer um pouco dessa questão de Moriá. Moriá foi o lugar onde Abraão ia sacrificar Isaac. O sacrifício, olha só, pessoal, lá no começo do povo de Israel, né? Abraão, ele levou Isaac ali para o Monte Moriá, e ali ele montou o altar e ia fazer o sacrifício do Isaac. Mas lá em Moriá, né, a gente vê que foi um lugar e foi no mesmo lugar onde Davi consagrou seu filho Salomão como rei de Israel. E Salomão, a gente precisa entender que Salomão, ele é, de certa maneira, uma figura que expressa Jesus Cristo aqui na Terra, né? Ele fala assim, eu vou ser seu pai, você vai ser meu filho, e a gente vai ter esse relacionamento, o seu trono vai ser eterno. Então, assim, toda essas palavras dadas para Salomão vinham fazer o quê? Vinham dar indicações para Jesus Cristo que ia vir. Ou seja, no Monte Moriá, você tem aqui o lugar onde vai construir o templo, você tem o lugar onde ia ser feito o sacrifício, a atitude de fé de Abraão, e o lugar onde a presença de Deus ia ser manifesta, né? O Moriá é esse lugar da era do Araúna, que Davi foi lá comprar aquela terra, né, pagar um valor para construir o templo naquele lugar, para construir o lugar onde unificaria todas as pessoas, todos os filhos de Deus, né, naquele lugar, desse lugar Moriá. Um outro nome para o Monte Moriá é Monte Sião. Então, assim, é por isso que a igreja do meu primo chama Monte Sião. Hoje o nome deles mudaram, né? Ficou mais chique, ficou Zion Church. Sei lá, né? Mas assim, cada um dá o seu nome, né? Mas assim, eu acho assim, de repente a nossa igreja vai virar Village Church. Não, mas assim, a ideia é assim, o Monte Sião seria o quê? Muito importante você pensar, Monte Moriá, o Monte Sião é o templo, é o sacrifício, é uma atitude de fé, é um lugar de presença de Deus. Muito provavelmente eu não tinha pedido alguma explicação para minha tia por que ela colocou esse nome na igreja, mas muito provavelmente é por causa disso aqui, né? O mesmo lugar onde Abraão ia sacrificar Isaac, mesmo lugar onde Davi
ordenou Salomão como rei, e no mesmo lugar onde Deus sacrificou o seu filho Jesus Cristo, o sacrifício completo para que todos nós pudéssemos ser salvos, né? E é aqui que vai ser construído o templo, é aqui que vai ser construído o lugar santíssimo, o lugar sagrado do Senhor, né? Então, o Monte Moriá, né, no versículo 1, depois ele fala dos comprimentos, 27 comprimentos de comprimento, largura, o pórtico do templo ia ter 9 metros de altura, versículo 4 a 7, o interior era revestido de ouro puro, detalhes do interior, vai ter os detalhes do interior, 8 e 9, fala que ele fez o Santíssimo Lugar, que era um quadrado de 9 por 9 por 9, né, comprimento, largura e altura, e o interior dele tinha todo revestido de ouro. Versículo 10 a 13, esculpiu para o lugar santíssimo, né, e revestiu de ouro e esculpiu esses 2 querubins, que somando as tuas asas abertas dava 9 metros, e era de frente para o pátio principal. E no versículo 14 ele fala da cortina, né? E aí eu queria parar, última vez aqui da devocional de hoje, e falar sobre essa cortina, né? Aqui na linguagem de hoje diz assim: e ele fez o véu de tecido azul, roxo, vermelho e linho fino com querubins desenhado nele. E o que é esse véu, né? Eu acho que esse véu talvez aqui a gente está falando de coisas importantes, mas assim o fato da gente estar olhando para esse véu aqui é muito importante. O que significa o véu do tabernáculo, né? Então, o véu do tabernáculo separava o lugar onde as pessoas poderiam ir daquele lugar onde só o sumo sacerdote poderia ir, que era o Santo dos Santos. Então, esse lugar separado pelo véu era um lugar onde só poderia ir uma vez por ano e só o sumo sacerdote poderia entrar lá para pedir a expiação, o perdão dos pecados das pessoas sobre a tábua, sobre a tampa da arca, que tinha 2 querubins com as suas asas voltadas para o centro, né? Que é um lugar que a gente chama de propiciatório, né? E ali no propiciatório era o lugar onde era derramado o sangue do cordeiro, o sangue da oferta para a purificação dos nossos pecados. E até tem algum lugar aí, um comentário, que o sumo sacerdote não podia ter pecado, porque se tivesse pecado, ele morreria lá dentro, né? E aí até alguns falam que eles entravam amarrado com um sininho, né? E eles ficavam tocando esse sininho para dizer que eles estavam vivos, né? E quando eu fui para Israel, e a gente foi numa maquete do Santo dos Santos, eu falei para o professor Saião, professor, é verdade esse negócio de que eles amarravam o sacerdote, e aí se o sacerdote tinha pecado, eles puxavam pela corda? Ele falou, não, a corda não poderia entrar lá no Santo dos Santos, porque a corda não podia tocar em nada lá, porque senão não ia ser obediente ao Senhor. Eu falei, então como que resolver esse problema? Aí ele falou que tinha um buraco no teto e eles desciam um gancho para pegar o sacerdote sem encostar em nenhum lugar e tirar o sacerdote por cima. Bom, não sei até que ponto que isso é real, mas é só uma referência. O que eu queria dizer para vocês é que quando a gente vai para Mateus 27, e eu acho que vale a pena a gente abrir esse texto, Mateus capítulo 27, a gente vê aqui a morte de Jesus Cristo, né, na cruz. A gente vê que Jesus, ele foi morto lá na cruz, ele foi maltratado, ele foi crucificado, e aí diz o versículo 50 e 51. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram, né? E eu queria dizer para vocês
que lá no véu do templo reconstruído por Herodes, quando esse véu se rasga de cima para baixo, na verdade existe um significado muito importante para nós. Quando esse véu, a gente está falando do véu aqui no começo, mas quando esse véu foi rasgado, né, a gente entende que não precisa mais sacrificar animais, não precisa mais derramar sangue de ninguém. Por quê? Porque o sacrifício perfeito foi realizado. O Cordeiro Santo, que era Jesus Cristo, foi imolado, o sangue dele foi derramado por nós. E aí aquele véu não teria mais função de separar a humanidade do Senhor. Então, o sangue derramado nos deu o que a gente chama de livre acesso a Deus. O nosso livre acesso a Deus foi conquistado pela morte e o sacrifício de Jesus Cristo. É por isso que a Páscoa ela é tão importante para nós, porque a Páscoa é o rasgar do véu. A Páscoa é a gente entender que esse Jesus Cristo, ele deu a sua vida por nós para que ele pudesse ser o sumo sacerdote perfeito. Só Jesus era o sumo sacerdote perfeito, o suficiente para entrar no Santo dos Santos. E ele não só entrou no Santo dos Santos, como ele rasgou o véu que nos separava de Deus e nos deu um livre acesso. Então, por isso que na cultura evangélica, e aí eu vou trazer para você uma diferença da cultura evangélica para a cultura católica agora, tá? É um ponto um pouco importante, sem desmerecer a Igreja Católica, mas é um ponto importante dessa diferença. O que a gente entende como Jesus Cristo sendo o sacrifício e o sumo sacerdote, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. É por isso que nós dizemos que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida, que diz lá em João 14,6. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. E aí, na doutrina da Igreja Católica, a gente tem essa ideia de que a Maria é a mãe de Deus e intercede por nós. E em alguns textos da doutrina católica diz que a Maria ela é mediadora entre Deus e os homens, por ela ser esse link de conexão entre a divindade e a humanidade. Mas eu digo para vocês assim, eu não consigo enxergar a Maria como a mediadora entre Deus e os homens. Para mim, é uma diferença fundamental e é um conceito que a gente tem olhando para a palavra de Deus, de que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Maria foi a mãe de Deus? Foi. Maria era uma irmã especial? Sim. Maria teve o seu papel fundamental dentro do plano da salvação? Sim. Mas eu não entendo a Maria como mediadora entre Deus e os homens. Eu acho que o único mediador entre Deus e os homens foi aquele que rasgou o véu, foi aquele que derramou o seu sangue, né? Que foi crucificado, que foi pregado numa cruz, sendo ele o Cordeiro perfeito que morreu por nós e deu a vida dele por nós. Amém? Então é isso. Não, deixa eu terminar só aí o versículo 17, 15 a 17, fala sobre as colunas, né? 2 colunas de 16 metros cada uma. No topo delas tinham correntes e eram penduradas 200 romãs, tudo isso de escultura. E também as colunas tinham, 2 colunas foram colocadas ali no pórtico do templo, e ali os postes tinham nomes. Um poste chamava Jaquim e o outro poste chamava Boaz. E não tinha nenhuma intenção de transformar essas colunas em ídolos, nada assim, era só porque o nome Jaquim significa ele estabelecerá, e gera um conteúdo de segurança, né? Então, uma coluna traria segurança e a outra coluna traria estabilidade. Então, o nome Boaz significa nele há força, e o intuito dessa coluna era trazer estabilidade. Então, Jaquim, segurança, ele estabelecerá. Boaz, estabilidade, ele é a nossa força. Então, é isso. Né? Então, essas são as colunas, tá bom? Beleza, queridos, queridas irmãs e irmãos. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário?
Alguma coisa que tocou no seu coração? Lembrando que neste domingo teremos Santa Ceia. Não esqueça de deixar preparado o seu suquinho de uva, seu pãozinho, para a gente participar da Santa Ceia junto, tá? Então, a Santa Ceia vai ser realizada no meio do culto, no louvor, e a gente vai ter a gente vai ter a Santa Ceia no culto de amanhã, tá bom? Então, prepare seu coração, prepare os elementos, né? E que a gente possa estar participando da Santa Ceia junto no domingo. Alguém tem alguma coisa para falar? Algum comentário? Alguma coisa que você quer acrescentar? Pastor, Fala, a própria Virgem Maria, no cântico dela, ela fala que estava à espera da salvação, né? Também, né? Por isso ela não podia ser mediadora. Só que eu só acho assim, né, que a gente tem que tomar cuidado do jeito que a gente fala com eles, né? Porque se eles levam isso numa consideração muito importante, a gente tem que ter um certo cuidado para não atacar com aquilo que nos separa, mas nos unir por aquilo que nos converge, né? Então, eu sou assim, eu sei, mas eu não fico focando naquilo que separa, mas eu fico focando naquilo que une, né? Que mais? Alguém mais tem algum comentário? Alguma dúvida? Pessoal, nunca ache que a sua dúvida é boba, tá? A gente não vai rir da sua pergunta. Ah, ela perguntou um negócio desse. Não, a gente não vai, eu não vou fazer, né? Espero que não. Mas assim. Eu vou fazer. Alguém tem alguma dúvida, então? Fala aí, Marilene vai falar? Tem uma parte que fala que o rei Salomão fez uma contagem. Não tem nada a ver com aquele censo. Não tem. Não é o mesmo. Não, mesmo a sentido. diferença, muito disso tem a ver com a motivação, né? A motivação que Davi tinha e a motivação do Salomão aqui para fazer essa contagem de quantas pessoas vão trabalhar, tal assim, é diferente, né? Mas bem colocado. Ele também fez a contagem, não aconteceu nada, né? Então, assim, a motivação do coração faz essa diferença. Alguém mais? Alguém mais quer falar? Camilinha tá com cara de quem quer fazer uma pergunta, Camilinha. Não? Bom, tá bom, pessoal. Acho que vocês estão querendo aproveitar o feriadão, tal, né? Para ficar em casa. Mais em casa. Vamos orar então, pessoal, e agradecer por esse momento. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Mais uma manhã que nós podemos estudar a Tua Palavra. E Deus, assim como Salomão pediu sabedoria e conhecimento, Deus, nós queremos Te pedir também sabedoria e conhecimento da Tua Palavra. E Deus, eu oro, Pai, que o Senhor sonde o nosso coração e que as nossas motivações sempre sejam motivações voltadas para o Senhor. Nos ajuda também a ter uma postura do reino, uma postura que glorifica o Teu nome, uma postura que engrandece o Senhor. Pai. Te agradecemos por esse estudo de hoje. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. É o que nós te pedimos e oramos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Beleza, pessoal. Bom feriado para vocês. A gente se encontra amanhã, tá bom? Deus abençoe. Fiquem bem, só.